Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Como está você? Eu sou a professora Denise Tontiucci, professora de Economia aqui do IFRO, e essa é a disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Essa disciplina faz parte da grade curricular do curso de Gestão Pública, modalidade EAD, aqui do IFRO. Quero dar boas-vindas a todos vocês a essa que é a nossa quarta aula da disciplina. E agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e claros, estou vestindo um blazer escuro e uma calça preta e estou aqui no estúdio do IFRO. Nesse estúdio a gente tem uma tela branca ao fundo. Em letras grandes e verde, está escrito EAD, Mudando Realidades. O meu sinal que me identifica da comunidade surda é esse aqui. E vocês podem ver no canto direito da tela a Tamires fazendo interpretação de Libras. E aí, Tamires, tudo bem? Bom, a gente inicia agora a nossa aula. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre questões mais contemporâneas do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento regional. Vamos seguir no slide? Essa é a disciplina, então, de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Eu sou a professora Denise e hoje, na quarta aula, vamos falar sobre desenvolvimento regional contemporâneo. Nessa unidade, estudaremos sobre políticas públicas de desenvolvimento e sua dinâmica na contemporaneidade. O objetivo, ao final dessa unidade, é que vocês saibam reconhecer características das políticas públicas de desenvolvimento regional e identificar diversidades regionais como potencialidades. Essa numeração que a gente está usando nos slides segue a numeração do material de apoio. Faço a forte recomendação que você faça a leitura, porque lá tudo está muito mais detalhado. Bom, nesse ponto vamos falar sobre as características de políticas públicas de desenvolvimento regional. Para que se reconheça ou se identifique uma política pública de desenvolvimento regional, é necessário que conheçamos características de regiões desenvolvidas. Não há mais ou menos importantes, pois todos se complementam, como, por exemplo, quando a gente fala da integração dos interesses locais. Esses interesses podem ser sociais e ambientais, com a dinâmica global de desenvolvimento. Estamos falando de interesses comerciais globais, que aprenderam a se integrar aos locais, respeitando a sociedade e o meio ambiente local. E, por vezes, até investindo em negócios sustentáveis para promover a justiça social e o equilíbrio ambiental. Pode-se identificar uma política pública desse tipo quando há incentivos para negócios sustentáveis, sejam fiscais ou com investimentos, ou ainda com créditos mais acessíveis. Podemos ver também a construção de um modelo próprio de desenvolvimento regional. Quando um modelo de desenvolvimento é exógeno, ou seja, vem de fora para dentro, dificilmente ele dá certo, porque quem pensou ou elaborou o projeto não vive a realidade a ser transformada. Já quando esse modelo é endógeno, ou seja, de dentro para fora, elaborado pela sociedade local, conhecedora das suas necessidades reais, nós temos mais chances desse modelo ter sucesso. Alguns exemplos disso é o projeto RECA, que tem a participação da sociedade e sucesso na sua implementação. Podemos pensar também em ações cooperativas intra- e interregional, como principal elemento integrador entre empresas cooperativas ou empresas comuns, junto às administrações públicas, bancos, entre outros. O fundamental é a compreensão de que ninguém cresce sozinho. A proposta de cooperação entre os atores responsáveis pelo desenvolvimento é saudável em diversos aspectos: redução de custos, compartilhamento de insumos, entre outros. Quando acontece de formar um intrarregional, dentro do mesmo estado, e a interregional, entre outros estados, só traz benefícios à região. Temos que possamos, talvez, fazer parte
dos discursos desenvolvimentistas. Esses termos são a cooperação, a participação, o consórcio, a integração, as cadeias produtivas, os arranjos produtivos locais, os nossos APLs, distritos industriais, como estudado pelo Alfred Walras, sistemas regionais de produção, ecossistemas de inovação e diversificação. Falando ainda de características de políticas públicas de desenvolvimento regional, podemos pensar na organização social das comunidades locais. Fundamental o processo de desenvolvimento local, pois, como vimos nas fases das políticas públicas, a sociedade civil organizada é componente fundamental para a identificação do problema, as propostas e alternativas, o acompanhamento da política pública, o monitoramento e a sua avaliação. Só assim a política alcançará resultados com proatividade, organização e envolvimento político nas decisões sobre os rumos das políticas públicas. Uma sociedade mais organizada socialmente é mais participativa politicamente. Bom, quando a gente fala de políticas públicas, estamos falando de organização social. Essa organização social acontece, às vezes, muito próximo do cidadão, nas organizações de bairro, nas organizações com fundo ideológico, às vezes, de minorias, mas também com propostas econômicas. A gente pode estar falando do movimento das mulheres, do movimento negro, mas também podemos estar falando de cooperativas que tratam, por exemplo, da questão agrícola. Aqui em Rondônia é muito comum as cooperativas agrícolas que vão organizar a produção, por exemplo, do leite aí nas linhas. E essa organização é uma forma de melhorar o engajamento social, para identificar quais os problemas que as políticas públicas precisam resolver. É somente com essa organização que a gente consegue o melhor engajamento político, para tornar as ideias sociais algo que pode ser passível de discutir um orçamento, ou uma forma de programa, ou um projeto governamental. Essa frase traduz uma etapa do desenvolvimento e do amadurecimento das democracias, de como um país pode chegar a uma maior engajamento social para chegar ao engajamento político e, assim, refletir nas suas políticas melhorias sociais que vão melhorar a qualidade de vida da sua população. Nós temos outra frase que a complementa, que é: uma sociedade mais participativa, politicamente, é muito mais desenvolvida economicamente. Esse é um dado que a gente consegue ver observando economias desenvolvidas. As economias desenvolvidas normalmente vão ter um maior engajamento da população, vão ter uma maior participação política da sociedade. Essa participação política não acontece por meio do indivíduo sozinho, tentando participar na política, mas sim, nós estamos falando aqui da organização social, das falas que representam uma classe, seja essa classe reflexo de interesses da sociedade pela via econômica, pela via social, pela via ambiental. Então, a organização dentro da sociedade é muito importante quando a gente pensa na elaboração de políticas públicas. Por isso que existem políticas públicas para quem defende pessoas, por exemplo, os indígenas, as pessoas que estão lutando contra a fome, a concentração de renda, são grupos que se uniram. A gente também vai ver muita política pública feita para as classes econômicas, para os agricultores, a bancada agrícola no Congresso, para os industriais. A gente tem até várias instituições que vão mediar a negociação desses grupos com o governo, dos banqueiros, os donos dos bancos, os diretores dos bancos sentam diretamente com o governo para negociar políticas públicas. E a gente vai entender que quanto maior a organização, a coesão e a força desses atores sociais, mais a sua chance de conseguir uma participação política efetiva que vai chegar a resultados econômicos. Porque as políticas públicas, elas têm resultados na sociedade real quando elas afetam, entre outras coisas, o crescimento econômico. Seguindo, então, a gente vai ver que
Propõe-se entender o desenvolvimento regional como processo de transformações econômicas, sociais e políticas, com dinâmicas endógenas, iniciativa própria dos sujeitos, inovadores tecnológicos e ideológicos, coletivos regionais nas mudanças estruturais e qualitativas. Há dois enfoques principais quando nos propomos a encontrar, no meio das desigualdades regionais, oportunidades de desenvolvimento. O primeiro é o desenvolvimento regional a partir da redução das desigualdades locais. Não há possibilidade de considerarmos o desenvolvimento como a manutenção das desigualdades econômicas e, por isso, sociais, pois elas sempre serão obstáculos ao desenvolvimento. No Brasil, isso está até na nossa Constituição, né? Um dos objetivos da Constituição no Brasil é reduzir as desigualdades regionais. E quando a gente fala de desigualdades regionais, a gente fala das diversas regiões do país, então regiões tipo Norte, Sul, regiões Nordeste, Sudeste. Mas a gente está falando também as regiões dentro do nosso estado. Quando a gente pensa, né, no Cone Sul, na capital, as partes do estado de Rondônia, a gente também tem que considerar que essas diferenças também têm que ser consideradas na busca da diminuição das desigualdades regionais. Seguindo também, o segundo ponto que nós vamos destacar é a compreensão da diversidade regional como potencialidade para o desenvolvimento das regiões. Esse pensamento que ganha evidência a partir da década de 90, quando os estudos sobre as regiões são retomados e particularidades regionais passam a ser aproveitadas e potencializadas. É fundamental ter a clareza de que, como somos uma sociedade de classes, e por isso uma sociedade desigual, o espaço geográfico ocupado por essa sociedade é também desigual. A gente vê então a desigualdade social e o acesso desigual aos recursos básicos da vida, como água, terra, crédito, tecnologia, saneamento, educação, segurança. As diferenças locais de atividades econômicas, presentes em algumas regiões e em outras não, e distribuições geográficas desiguais do trabalho e da renda, condicionando as condições de vida e também serem desiguais. Então, se a distribuição geográfica é desigual de trabalho e renda, nós vamos ter condições de vida desiguais. É importante refletir que em muitas regiões do país, as condições geográficas e climáticas são excelentes para determinadas atividades econômicas, como agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, extrativismo mineral. Né? Regiões que têm minérios são adequadas para o extrativismo mineral. Regiões que ainda têm matas, pode ser aplicado extrativismo vegetal. Terras fecundas ou ainda com facilidade de correção de solo são aproveitadas para a agricultura. Os rios, as águas, regiões abundantes de águas para a pecuária. Vamos falar então das diversidades regionais como potencialidade. Esse é o tópico 4.2, nosso material de apoio. E aqui nós vemos que tais atividades têm comumente características similares, como são concentradoras de renda, geram muita renda para poucas pessoas e pouca renda para a maioria da sociedade, que tem pouca ou nenhuma condição de trabalho. Comercializam produtos primários, produtos com pouco ou nenhum tipo de beneficiamento ou não têm agregação de valor. Devastam o meio ambiente, pois precisam de cada vez mais áreas para manter ou aumentar o seu lucro. E contaminam o solo e a água com produtos tóxicos para a produção agropecuária e extração de metais. Nós vemos que tais características nos levam a uma triste reflexão, que a agregação de valor ao produto, além de gerar mais renda, a distribuição, pois gera emprego nas unidades de produção e de beneficiamento. Importante. E traz capacitação profissional, capacitação tecnológica e ganhos de valor. Quando se valoriza um produto ou se aperfeiçoa o modo de produção com tecnologia, se utiliza menos recursos naturais, menos áreas são desmatadas, menos água é desperdiçada e com isso todos ganham. Quantas localidades e regiões dos interiores têm se modernizado, aplicado as tecnologias no campo e assim favorecido a região?
aumentando a quantidade de mão de obra qualificada e as opções de serviços diversos para atender às demandas oriundas dessa nova renda, gerada pela maior distribuição do que antes era concentrado na mão de poucos. Quando falamos, então, em distribuição de renda, estamos falando também de uma nova forma de gerar valor. Porque quando a gente tem produção e beneficiamento, que vai estar sendo relacionado ao consumo que você cria quando você consegue distribuir a renda, né? O Brasil, quando tem hoje 30, 40 milhões de população, de habitantes, jogados na miséria, sem condições de consumo, é como se a gente tivesse essas pessoas à margem da economia. Quando a gente consegue trabalhar melhor a distribuição de renda, esses 30, 40 milhões de brasileiros passam a se tornar potenciais consumidores. Imagine se o Brasil faz um acordo comercial com um país que tenha 30 milhões de habitantes, isso é um bom acordo comercial que o país pode fazer. Nós temos como fazer esse acordo aqui dentro mesmo, simplesmente melhorando a distribuição de renda no país. E com isso, trazendo essas pessoas para uma atividade econômica ativa, para o trabalho, com renda e assim para se tornar um consumidor ativo, que vai distribuir aí o seu salário, a sua renda e vai aquecer com isso a atividade econômica, gerando renda para outras pessoas. Um ciclo positivo de crescimento oriundo da distribuição de renda. Distribuir renda, portanto, não é somente uma decisão social, ela também é uma decisão de interesse econômico, porque havendo uma melhor distribuição, a tendência é que a gente aumente o consumo por parte da população. Não faz sentido enriquecer mais aqueles que já são bilionários, milionários e bilionários, porque essas pessoas têm muito pouco a incrementar no seu padrão de consumo, principalmente consumo interno aqui no Brasil, é mais fácil que essa pessoa incremente seu consumo em outros países. Agora, se você está incrementando a renda dos pobres e miseráveis, essas pessoas vão parar de consumir apenas uma cesta básica e vão ter acesso a diversos produtos de bens e serviços que a nossa economia pode oferecer. E com isso, o Brasil começa a abrir novas oportunidades de emprego para atender essa população, gerando aí um ciclo positivo de crescimento. De mais consumo gera mais emprego, que gera mais produção, que gera, por sua vez, mais consumo e mais renda novamente. É um ciclo que se autoalimenta, tá bom? Seguindo então o conteúdo, a gente vê que uma pequena indústria de beneficiamento de grãos ou frutas em uma cidade gera de 50 a 100 empregos diretos e até 1.000 empregos indiretos. Com o aumento da geração e distribuição de renda na localidade, o dinheiro passa a circular internamente, favorecendo a abertura de novos negócios, de novas vagas de trabalho, gerando aumento de renda local. A partir daí, sim, temos a raiz para um sustentado desenvolvimento regional. A globalização configura e reconfigura os territórios mundo afora, de maneira permanente, buscando sempre reproduzir seu lucro. Nesse processo exógeno de ocupação e exploração econômica, há pelo menos duas faces. Uma é a da perversidade do processo em si, expressa na territorialização dos interesses dos segmentos hegemônicos, aqueles que já estão nos poderes, né? Segmentos hegemônicos se refere àqueles segmentos de pessoas que são atores, que já estão em situação de elitizada, de poder concentrado, já estão consolidados numa posição de poder. E a da oportunidade que se apresenta aos atores locais e regionais, quando se apropriam de conhecimentos que lhes permite reagir e superar a passividade. É o que a gente fala, né? A globalização ela é como uma faca de dois gumes. Por um lado, a gente vai entrar num mercado onde já existem pessoas com muita experiência, com muitas pesquisas, com tecnologias já consolidadas, métodos de trabalho já testados, às vezes, há muitos anos. É difícil competir com essas empresas, é muito difícil para o mercado local competir com empresas internacionais que já têm um conhecimento muito consolidado na área. Por outro lado, é muito positivo ter um contato com toda essa tecnologia que pode mudar completamente o modo produtivo da região,
A gente pensa como o computador mudou o mundo na década de 80 e 90. E agora, como que a internet e os programas de software mudaram a forma de trabalhar dos anos pós-anos 2000. E isso também é uma faceta da globalização. Nesse caso, uma face mais benéfica do processo, que apresenta uma oportunidade para os atores locais. Como a região se apresenta dentro desse cenário de globalização, vai depender de como ela encara essas duas partes do processo. Como concorrer com essas grandes empresas que vêm de uma experiência que a gente não consegue compatibilizar, não consegue contar com o nosso mercado local, e como apropriar de forma mais positiva da experiência de contato com todo esse conhecimento que também vem no processo de globalização. E esse é um grande desafio. A gente discute um pouquinho mais no material de apoio esse desafio. Mas aqui, para resumir essa unidade com clareza do que foi estudado, podemos refletir a respeito de alguns apontamentos sobre o desenvolvimento regional. Para entender o desenvolvimento regional, devemos perceber a sua necessidade de elementos de organização econômica que moldem o estilo de desenvolvimento proposto. O fenômeno de crescimento econômico apenas pode ser acreditado a forças de mecanismos exógenos que vêm de outras partes do mundo, de outros países, de outros fatores, exógenos à região, como investimentos externos, investimentos de nacionais ou de internacionais, que chegam ali apenas para a exploração de recursos, utilizando seus lucros em regiões distantes. Ao contrário disso, o processo de desenvolvimento regional deve ser considerado principalmente como uma internalização do crescimento e, em consequência, como uma natureza essencialmente endógena. Aqui eu queria destacar para vocês que, para nós economistas, a palavra desenvolvimento ela traz um conceito bastante diferente, apesar de complementar, da palavra crescimento. Quando eu estou falando de desenvolvimento econômico, eu quero dizer algo muito mais profundo do que o mero crescimento econômico. No nosso slide fala que o crescimento pode vir de fora, mas o desenvolvimento ele tem que ser movido por fatores endógenos. Então eu tenho que ter uma população que tenha distribuição de renda e capacidade de consumir. Eu tenho que ter fatores de reinvestimentos e capacitação para apropriar-se desses lucros dos investimentos, para que o recurso investido seja reinvestido naquela região, quando eu não tiro os lucros ali para gastar em outra parte do país. O que eu quero dizer? Não adianta ter uma grande empresa aqui, uma grande rede de supermercado, que atende bem a população, mas que tira todos os lucros para gastar em outro estado, lá em São Paulo, por exemplo. Isso aí vai afetar o desenvolvimento daquela região. Então, pensar em atores locais é importante para pensar na distribuição de renda e nesse fato de endogenizar o crescimento, para ele se tornar mais sustentável e se tornar mais próximo do que a gente entende como desenvolvimento econômico. Seguindo o nosso resumo da aula de hoje, falamos que o desenvolvimento de uma região pode ser analisado por 3 fatores: a alocação de recursos, política econômica e a ativação social. Forças essas que, segundo o autor, mantêm relações de retroalimentação e são de interdependência recíproca. Aqui, o desenvolvimento está associado à disponibilidade de recursos. Tais recursos podem ser naturais, como água, minerais, solo fértil, madeira, ou trabalhadores qualificados, condições de escoamento da produção, e outros fatores a serem analisados no planejamento do investimento. Quando a gente fala dos efeitos das políticas macroeconômicas e setoriais que dependem da ação do governo federal, estamos falando que essas ações podem ser benéficas ou maléficas à região. Isso depende da gestão em determinado momento, visto que estamos sempre vulneráveis à vontade ou má vontade da gestão pública, que pode fomentar e induzir o desenvolvimento ou não. Por fim, a atuação da população local e sua capacidade de organização e motivação para planejar e direcionar ações de desenvolvimento a partir de um modelo endógeno de crescimento, associado à autonomia de decisão da localidade ou região,
gera capacidade de reter e reinventar o excedente, o lucro desse crescimento na própria região, na mesma atividade econômica ou disponibilizando crédito para outras áreas. Melhoria na qualidade de vida e conservação do meio ambiente, gerando assim bem-estar social. Quando falamos em bem-estar social, em melhora da qualidade de vida, essa deve ser generalizada, pois nenhuma região se desenvolve plenamente com pobreza, miséria, bairros e localidades sem infraestrutura de luz, esgoto encanado, água tratada, pavimentação, internet, educação, saúde, entretenimento, entre outros. Mazelas sociais e descasos políticos que levam à situação de violência e outros males sociais, os quais impactarão diretamente nos níveis de qualidade de vida e, dessa forma, na condição de desenvolvimento local e regional. Podemos concluir que políticas públicas conciliadas aos objetivos locais, a partir da organização da sociedade local, podem transformar propostas de crescimento exógenas em benefícios sustentados e desenvolvimento local. Assim, destaca-se a necessidade de mobilização e organização da sociedade local para trabalhar já no planejamento das políticas públicas de desenvolvimento, criando políticas sociais de desenvolvimento em que atuem ativamente, pois o efetivo e sustentável desenvolvimento de uma região depende de quem vive nela e os principais interessados para essa política. Essas são as referências para a aula de hoje. Eu agradeço a participação de vocês e aguardo vocês na nossa 5ª aula dessa mesma disciplina. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.